Cordiais saudações em nome de Jesus, com a permissão e com a bênção de Deus. Estamos iniciando a apresentação da terceira parte da nossa discussão relacionada ao casamento, da série Assuntos Polêmicos e Diversos, o casamento no contexto bíblico, considerações e comentários. Nessa terceira parte, como foi falado anteriormente na publicação anterior, parte 2, nós vamos apresentar a segunda linha de interpretação em relação ao casamento, divórcio e novo casamento. Essa terceira linha é a linha que eu compactuo por entender estar mais de acordo com o Novo Testamento, e a partir de agora, nos próximos 30 minutos, eu vou passar a abordar alguns pontos que vão fundamentar o meu entendimento e o meu posicionamento. Lembrando que teremos, a partir dessa apresentação, alguns irmãos também que fazem parte ali, que compõem a mesa virtual de debates, já apresentaram as suas publicações. A partir daí, nós vamos promover uma discussão entre essas duas linhas. E, claro, é evidente que há pontos discordantes, há questões polêmicas, e a nossa intenção é justamente promover essa discussão de forma transparente, de forma clara, de tal forma que muitos que têm dúvidas sobre este assunto, inclusive professores, atualmente existe uma predominância de alguns escritores, de alguns irmãos de igrejas de Cristo, alguns teólogos, e essas publicações elas têm servido como referência no entendimento dessa questão relacionada ao divórcio e novo casamento. Esse entendimento ele é contrário e ele, segundo nós já falamos aqui, ele não permite nem o divórcio e muito menos o segundo casamento, independentemente da motivação. Então, queremos também deixar claro que, como somos membros de igrejas de Cristo, tem que haver um debate participando, onde participam diversos membros, professores de igrejas de Cristo, para aí sim nós chegarmos, ou tentar chegarmos a um consenso. Discordo desse entendimento que um autor, um escritor, por mais renomado que seja, teólogo, que esse pensamento desse autor tenha predominância sem que haja uma discussão aberta envolvendo as diversas igrejas de Cristo. A partir daí sim nós podemos chegar a um denominador comum ou a um posicionamento mais que promova ali uma participação de mais obreiros nessa discussão, que eu considero ser uma discussão muito importante e muito oportuna para o povo de Deus. O primeiro ponto que eu quero mostrar e trabalhar é por que o casamento, aliás, por que o divórcio passou a ser pecado na nova aliança. Na antiga aliança, o divórcio ele era permitido. Deuteronômio, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 2. Ele era um ato legal. Nos dias de Jesus, já havia um certo abuso na prática do divórcio e na prática da separação. Então eles estavam, embora agindo de acordo com a lei, eles estavam abusando dessa prática, e isso vai gerar problemas sérios para aquela sociedade. Essa questão ela vai ser levada para Jesus. Então, o primeiro texto que eu considero ser muito importante nessa discussão e que vai dar o amparo para o meu entendimento, para nós entendermos essa transição de não ser pecado para passar a ser pecado. Era contrário
a vontade de Deus, mas era permitido, e a gente vai entender o porquê disso. Evangelho de Mateus, capítulo 19, do versículo 3 em diante, diz: Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Há uma discussão aí sobre o termo repudiar, divórcio. A gente vai contornar trabalhando em cima do contexto e vamos demonstrar que praticamente dentro do nosso posicionamento e dentro dos textos que nós vamos colocar, praticamente não faz muita diferença. Em alguns casos vai fazer, mas nesse ponto que a gente está abordando agora, não vai fazer tanta diferença. Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Então, o primeiro conceito de casamento é a união entre um homem e uma mulher de forma simplificada. Existem os complementos, a questão do divórcio, quando que o casamento é consumado, mas Jesus aí de uma forma muito simples e muito clara, ele diz que se trata da união de um homem e de uma mulher a partir do momento que os dois passam a conviver e compartilhar ali o mesmo lar. Um caso muito oportuno, o casamento de José e Maria, né? Foi consumado a partir do momento que eles passaram a conviver na mesma casa, dividindo ali o mesmo espaço. Alguns vão alegar que o casamento só é consumado após o ato sexual, outros vão alegar que após a bênção ali do sacerdote, o casamento do ministro, o casamento está consumado. Sacerdote, no caso da Escola Católica Apostólica Romana. Inclusive, consideram como sendo um sacramento que só pode ser ministrado pelo sacerdote desse grupo religioso. Então, há também uma série de discussões, e dentro do contexto hebraico, várias exigências para que o casamento pudesse ser consumado também. Uma dessas exigências é que a mulher fosse virgem. Então, está lá você pode pegar o texto lá em Deuteronômio 22, 13, vai trabalhar um pouco essa questão. Então, tem outros aspectos envolvidos que precisam também ser debatidos, mas que não são decisivos para nós neste momento. Então, casamento, união entre um homem e uma mulher, passam a ser uma só carne. E temos, por exemplo, o casamento numa tribo indígena. Não existe ali, claro, evidente, essa parte de cartório, essa parte civil. Então, algo bem simples, ali também é considerado um casamento. Versículo 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, Jesus, diante daquela questão que aqueles fariseus, aqueles mestres da lei vão levar, ele vai fazer alguns ajustes. Ele vai levar, como sendo o Messias, ele vai aplicar ali alguns ensinamentos que até então eram desconhecidos pelo povo de Israel. Então ele vai demonstrar a importância do casamento, a importância dessa união entre o homem e uma mulher. A partir do momento que ele diz isso, que os dois se tornam uma só carne, e que o homem não pode mais separar, os fariseus, claro e evidente, profundos conhecedores da lei, eles vão apresentar um bom argumento para Jesus. Então, olha o que diz o versículo 8. Versículo 7. Replicaram-lhe: Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Então, diante daquela colocação feita por Jesus, claro e evidente que eles vão dar ou apresentar o único argumento possível. Deuteronômio, capítulo 24, do versículo 1 ao 2. Eles vão dizer o seguinte: olha, mas se é isso que o Senhor está falando,
Então, por que que Moisés permitiu que fosse dada a carta de divórcio, uma vez que é uma união que não pode ser rompida? Olha a resposta de Jesus, que interessante. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Então, não foi por ser a vontade de Deus que o divórcio foi permitido ou foi colocado na lei de Moisés. Foi por um problema relacionado ao homem. Mas, como eu disse no início da apresentação, o divórcio era um ato legal. Quem praticava estava totalmente amparado pelo texto lá de Deuteronômio, capítulo 24, do 1 ao 2. E não era considerado pecado. A partir das palavras de Jesus registradas aqui, o divórcio passa a ser pecado. Porque pecado, todos nós sabemos, que é a transgressão da lei de Deus. Lei de Deus, vamos entender como a palavra de Deus, dentro de um determinado contexto. Por exemplo, no Éden, a palavra de Deus ordenava que o homem não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, se ele fizesse, ou se ele ultrapassasse aquela palavra, ele estava ultrapassando uma lei, uma determinação, a palavra de Deus. Dentro do contexto hebraico, a lei, tudo que foi entregue por Deus através de Moisés. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Jesus, ele passa a ser a lei de Deus, a palavra de Deus. Então, é ele que vai definir o que é certo e o que é errado. Evangelho de João, capítulo 12, do 44 ao versículo 50. Então, o divórcio, quero deixar muito claro aqui, o divórcio ele é pecado. Pecado por quê? Porque ele é contrário à vontade de Deus. Ele não foi... a correção que Jesus Cristo faz ali, ele tira então a sustentação da legalidade do texto lá de Deuteronômio capítulo 24, versículo 1 ao versículo 2. Então, o que era legal passou a ser ilegal, passou a ser contrário à palavra de Deus. Então, o divórcio, ele é contrário à palavra de Deus, ele é contrário à palavra de Jesus, ele é contrário à vontade de Deus. Então, que isso fique muito claro. Se alguns pensaram que eu viria aqui para apresentar argumentos dando a legalidade do divórcio, então se enganaram. Então, eu gostaria de deixar muito claro isso. O divórcio, ele é pecado. O segundo ponto, aí a gente vai começar a entrar na questão propriamente dita, o aspecto legalista da interpretação dessa corrente tradicional. De onde vem essa lei que diz que o casamento é indissolúvel? De onde que vem essa lei que diz, que prega que o matrimônio ele não pode ser rompido? Essa lei, ela vem de uma união de diversos textos. Mateus capítulo 19, versículo 6, Marcos capítulo 10, do 10 ao 12, 1 Coríntios 7, do 10 ao 11, versículo 39, e Romanos 7, versículo 2 ao 3. Então, depois, o ouvinte pode fazer a consulta a esses versículos. A partir da leitura, a partir dessa leitura, essa escola tradicional, ela vai colocar essa lei, a lei conjugal, ou a lei da indissolubilidade do casamento. Ou seja, aconteça o que acontecer, o casamento não pode ser rompido. Claro, evidente, excetuando-se o caso de morte. Essa lei, ela vai estar acima de qualquer interesse. Ah, mas houve uma traição. Ah, mas houve um esfriamento, um desencantamento. Não interessa. Você não pode romper o laço matrimonial. E, até aproveitando o entendimento de alguns também que até querem ser um pouco mais flexíveis, eles vão se
vão mencionar 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 a 11. Se separar, não pode se casar novamente. Ou seja, você pode até sair daquela relação, mas não pode contrair o novo matrimônio. Daqui a pouco nós vamos observar que esse texto de 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 10 a 11, ele está em um contexto muito específico que não tem nada a ver com alguém que está passando por uma tribulação no matrimônio, alguém que sofreu traição, que quer se separar. Então muitas pessoas pegam esse texto de 1 Coríntios 7, versículo 10, 11, para dizer para a pessoa, não, você tem que ficar na situação que você está. Então a gente vai observar que há uma manipulação de versículos para tentar alinhar com Mateus capítulo 19, versículo 6, que a gente vai ver também daqui a pouco. Então, segundo ponto, aspectos legalistas, né, desse entendimento ou dessa linha tradicional que diz que o casamento ele é indissolúvel. Então eles forjaram, né, construíram uma lei, a lei da indissolubilidade do matrimônio, que advém de uma leitura desses versículos que eu mencionei. Então, recapitulando, o ponto 1, por que o divórcio passou a ser pecado na nova aliança? Ponto 2, aspectos legalistas, a origem desse entendimento da indissolubilidade do matrimônio, está na junção desses versículos mencionados. A parte 3, nós vamos começar agora, vamos usar um próprio texto de Mateus capítulo 19, versículo 6, no intuito de desconstruir este pensamento dessa escola tradicional, que é o pensamento mais predominante, inclusive nas igrejas de Cristo. Vamos ao texto de Mateus capítulo 19, versículo 6. Aliás, Mateus capítulo 19, versículo 9. Mateus capítulo 19, versículo 9. Aquela união de versículos, então, eu havia falado versículo 6 ao versículo 9. Diz o texto: Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Esse texto, há uma discussão, há uma queda de braço sobre esse entendimento de relações sexuais ilícitas. Vamos entender da forma que a escola tradicional entende, como sendo casamentos ilícitos, né, entre pai e filha, entre irmãos. A lista está lá em Levítico capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 18. Então, se acontecesse esse caso, o marido poderia repudiar, ou seja, poderia mandar aquela mulher embora sem tomar outras providências e ficando livre para se casar novamente. Então, esse caso vai ser um caso que dificilmente nós vamos observar, principalmente nas igrejas de Cristo. É um caso raríssimo, porque hoje tem vários cruzamentos de informações, então dificilmente vai acontecer esse caso. Ou seja, é praticamente a justificativa para se anular um casamento, ele é praticamente nula. Agora vamos pegar um ponto que eu considero interessante nesse versículo. Vocês observam que a discussão está em torno da saída do casamento? Quando a pessoa vai tentar sair, essa escola tradicional joga ali um caminhão de versículos, um caminhão de justificativas, dizendo, não, você não pode sair, e se sair você vai estar cometendo adultério, o pecado de adultério continuado. Então existe aquela pressão. Agora, dentro desse ponto, desse terceiro ponto da desconstrução,
vamos também considerar o casamento como sendo uma aliança. Uma aliança, para que ela tenha validade, ela precisa de termos. Será que quando estes professores da escola tradicional, quando eles ministram um casamento, eles falam para o homem, para a mulher ali, que eles não poderão romper aquela aliança, mesmo em caso de traição? Imagina só naquela cerimônia, que também a gente vai ver para frente, na apresentação número 4, que são tradições do próprio homem. Agora imagina aquela cena tradicional de um casamento, o ministro que está presidindo ali essa cerimônia, ele falando para o homem e para a mulher: olha, se ele te trair, você vai ter que continuar amando. Você vai ter que continuar cuidando dela e você não vai poder. Você acha que eles aceitariam essa condição? Duvido muito que os dois aceitassem essa condição. Então, foi dada essa ciência para eles quando eles entraram dentro daquele relacionamento? Tenho certeza absoluta que não foi dada essa ciência. As perguntas, que são perguntas também construídas a partir de conceitos humanos, promete ser fiel, promete cuidar, respeitar. Essas perguntas, elas são perguntas também que direcionam ali a certas respostas. Mas essa pergunta, essa ciência, melhor dizendo, de que deverão continuar juntos, mesmo em caso de traição, essa ciência ela não é dada, mesmo porque eles não aceitariam e não seriam obrigados a aceitar. Então, esse texto de Mateus, capítulo 19, versículo 9, ele não pode usar para nós chegarmos à conclusão de que aconteça o que acontecer, a não ser essa exceção que ele dá aqui de relações sexuais ilícitas, o casamento, o matrimônio, não pode ser rompido. Porque, como sendo uma aliança, existem os termos. Claro e evidente que os termos daquela sociedade hebraica são totalmente diferentes dos termos da nossa sociedade atual ou das sociedades posteriores àquela época de Jesus. Então, o casamento, como sendo uma aliança, terá termos e esses termos serão condicionais e os dois que estão entrando naquela aliança, eles precisam estar de acordo. Claro e evidente também que a traição ela não é por si suficiente para romper um casamento. Temos diversas narrativas, diversas histórias aí de casamentos que continuaram e foram contornados. Da mesma forma também que muitos não conseguiram superar aquela situação e preferiram ali romper, mesmo perdoando. Perdão não quer dizer que torna-se obrigado a continuar aquela relação. Muitos perdoaram, mas por questões diversas preferiram romper aquele relacionamento. Então, dentro dessa questão de alianças, estou enquadrando esse texto de Mateus 19, versículo 9, tem que ter os termos. Não adianta a gente falar, não adianta a gente colocar obstáculo na saída. A gente tem que trabalhar e analisar a entrada. Um texto que eu gostaria de citar, que considero muito importante nessa questão de alianças, está lá em Jeremias, capítulo 31, do 31 ao 32. Diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Então, uma aliança, no caso, considerando também que a gente vai ver essa questão de aliança
é uma conceituação humana, né? Usar aliança. Isso vem ali de algumas sociedades antigas, alguns costumes que foram migrados, que foram aproveitados, foram aplicados dentro do cristianismo. Então, dentro desse conceito de aliança que essa escola defende, há termos e alguns termos podem, de fato, tornar nula aquele casamento ou aquele matrimônio. Voltando para o texto de Mateus 19, versículo 9, essa queda de braço na interpretação do texto também era desnecessária, porque em caso de adultério, dentro daquela sociedade hebraica, a penalidade era a morte. Então, constatado o adultério, a pessoa ali ela sofria o apedrejamento. Lá em Levítico, capítulo 20, versículo 10, fala sobre essa penalidade do adultério. E um texto também que é muito importante e oportuno para nós, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 5. Aquela mulher que foi pega em adultério, e aqueles mestres da lei, os fariseus, já levaram, né? O versículo 5 diz: e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Então, essa realidade pós-adultério, naquela sociedade hebraica, ela não era considerada. Então, para nós, quando há o adultério, o parceiro praticamente ele morre, né? Então, não se torna ali obrigado a conviver. E também essa outra escola que diz que esse texto mencionado no versículo 9, relações sexuais ilícitas, se refere a adultério, também é muito discutível, porque eles não estavam discutindo a possibilidade de romper um casamento por causa do adultério, porque naquele contexto ainda, em caso de adultério, era a morte, era o apedrejamento. Dito isto, um outro, para nós finalizarmos, estamos na nossa parte final, já está completando o nosso tempo. Houve traição e quer romper. Houve desencantamento e quer romper. Aí vão levar para 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Vamos verificar o texto. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Eu lembro que na palestra que teve em São João del Rei, se não me engano, 10 de setembro de 2016, onde ministraram lá o irmão Dionísio e o irmão Gênesis, o irmão Dionísio, num certo momento da palestra, ele menciona esse texto e diz: olha, separar até pode, mas não vai poder casar. O texto não está dentro desse contexto de um casamento falido, de um casamento fracassado, onde a pessoa quer sair e não pode. O texto não está falando disso. Vamos continuar a leitura para nós observarmos o contexto desse texto de 1 Coríntios, a partir do versículo 1 Coríntios 7, a partir do versículo 10. Versículo 11. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. Esse texto que o apóstolo Paulo pega, do 10 ao 11, ele está dentro do contexto anterior. Se você voltar nos textos anteriores, a partir do versículo 9, 8, até o versículo 1 do capítulo 7, você vai observar que o apóstolo Paulo está valorizando mais o estilo de vida dos solteiros. Então, a partir da leitura que aqueles irmãos da Igreja de Cristo em Corinto fizessem dessa carta, muitos poderiam chegar à seguinte conclusão, muitos casados: eu quero voltar a ser solteiro. Aí, o que o apóstolo Paulo, por quê? Porque é mais vantajoso, segundo o entendimento do apóstolo Paulo. Então, ele
entra no versículo 10, ele diz, ó, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se porém ela vier separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se separe de sua mulher. Observe, se eles abrissem mão daquele estilo de vida de casado, então tem diversos grupos religiosos onde pregam, né, não casamento, a vida de solteiro, o celibato. Então o que acontece? Ele abriu mão daquele estilo de ser casado, de vida do casal, de casar. Ele abriu mão, aí chega lá na frente, ele decide, eu quero casar. Não, ele abriu mão, não pode casar de novo. Então se ele decidiu voltar, se ele decidiu de novo pelo casamento, ele tem que reatar com aquela pessoa com a qual ele era casado. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Então, ele abriu mão do casamento, de uma forma geral. Ele não abriu mão do casamento dele, do casamento. Ele quer agora viver solteiro. Agora, lá na frente, ele, eu quero voltar, eu quero casar. Então, ele já está dentro de um casamento. Então, ele não pode contrair um novo casamento. Esse é o contexto desse texto aí de 1 Coríntios, capítulo 7. O versículo 13, ele também vai mostrar um ponto que é interessante para nós, que quebra esse conceito de indissolubilidade do casamento. Aconteça o que acontecer, continua ligado. Vamos observar? A partir do versículo 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Havia um problema muito interessante ali dentro daquele contexto no qual a igreja em Corinto estava situada. E era muito comum, principalmente com os judeus. O judeu ele não aceita casamento misto, só pode casar com um judeu. Agora, observa. Dois incrédulos casados, de repente se converte. E aí, como é que fica? O incrédulo vai virar e falar, não casei com essa pessoa. Aqui agora ela virou cristã, ela está com umas ideias aí diferentes, eu não quero mais. Então ele toma a decisão de ir embora, de sair. O apóstolo Paulo fala, não, você vai, a partir de então você vai estar livre. Por que chegamos a essa conclusão? Quando ele fala aqui no versículo 15, não fica sujeito à servidão. Dentro a vida de casamento, o estilo de vida dos casados é voltado para servir um ao outro. Então, servidão é um grau menor de escravidão, mas há uma dependência em relação ao outro. Um fica dependente e preso ao outro. Então ele diz, não fica sujeito à servidão. Essa sujeição que aquele irmão tinha àquela outra pessoa, ela é rompida a partir do momento que ele foi embora. Então, essa palavra que ele usa, não fica sujeito à servidão, a palavra servidão, ela é muito clara e o significado dela dentro do contexto é justamente esse. A pessoa fica livre. O que é considerado livre? Ela tem permissão para contrair um novo casamento. Aí alguns vão pegar e voltam no versículo 10, né? Ora, os casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Então tem que tomar muito cuidado, porque os versículos 10 e 11 não pode ser aplicado atualmente em casamentos que estão em crise como meio de pressão para que um não saia, mesmo que tenha ocorrido ali a traição, porque não
é este o contexto destas palavras do apóstolo Paulo. Então, pelo que nós lemos aí no versículo 15, o casamento ele pode sim ser rompido. Mas aí você vai me falar assim, mas foi iniciativa do incrédulo. Afirmativo, o incrédulo saiu e tomou a decisão dele, foi embora. Aquela pessoa que ficou, claro, é evidente que dentro do nosso contexto social atual, para ela contrair um novo casamento, ela tem que entrar com um processo, né, pela nossa legislação civil. É esse ponto que eu falei, que nós temos as nossas peculiaridades diferentes daquela sociedade hebraica, que era uma sociedade que vivia ali, de certa forma, naqueles dias de Jesus, ainda uma teocracia, baseada, claro e evidente, na lei de Moisés. Então, o incrédulo saiu, e alguns vão falar, não, mas é melhor você esperar ele se converter, é melhor você ficar solteiro, aí vai de cada um. Mas se aquela pessoa tomar a decisão de se casar com um irmão, uma irmã, ele tem toda a liberdade e não vai estar sujeito a essa lei aí construída por esses legalistas. O legalista ele coloca a lei acima de tudo e a pessoa ali, aconteça o que acontecer, ela não interessa, ela não tem valor. Ela coloca a lei, o que vale, o que tem que ser respeitado e preservado é a lei. Então, diante dessa nossa explanação, agora sim para concluir, divórcio é pecado. Você entrou nessa situação, você desagradou a Deus, houve falhas, se tornou ali praticamente irrecuperável. E todos nós que mexemos com essa área de relacionamento sabemos que existem casamentos que são irrecuperáveis. Da mesma forma que existem casamentos que passaram por crises que foram recuperados. Você entrou nessa situação, vive um drama, o que você tem que fazer? 1 João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Recorra a Jesus, creio que pela graça e pela misericórdia dele pode ser dada. E pela palavra, pelo contexto do Novo Testamento, pode ser dada uma nova vida, uma nova oportunidade. Aproveite e procure desfrutar, ser mais cuidadoso, mais criterioso, para não cair de novo nessa tragédia do fracasso, né, de um relacionamento que, como nós vimos, é algo que desagrada a Deus. Mas em ponto nenhum do Novo Testamento diz que é imperdoável. Então, que Deus nos abençoe. Estou aberto a críticas, a sugestões e vamos ainda debater muito algumas questões. Tenho certeza que é um assunto polêmico. Nós estamos abertos aí para tratar dessa questão mais de forma mais profunda, visando, claro e evidente, esclarecer e dirimir dúvidas de muitos irmãos que estão passando aí por essa situação, por essa crise. Claro e evidente, faça de tudo para manter o seu casamento, a responsabilidade dos dois, e todos nós vamos prestar contas para Deus. Que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus.